pessoal, estou fazendo esse vídeo com a correção da prova de matemática instrumental, tá? As provas eram provas diferentes, então eu estou fazendo o seguinte: eu vou colocar uma questão, eu resolvo e coloco a outra questão logo do lado. Vocês vão ver a diferença que há entre as questões. Tá? O enunciado geralmente é o mesmo, mas eu mudo uma palavra, eu mudo um valor, e por isso as provas ficaram diferentes. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que olhar a questão, reconhecer na prova de vocês e ver a resolução, ok? Vamos lá. A primeira questão é o seguinte: a soma de um número com a sua terça parte é igual a metade desse número acrescido de 20. Qual é esse número? Então a gente tem aqui um número, x, a terça parte desse número é x sobre 3, e a metade desse número é x sobre 2, né? Já que eu não sei o valor desse número. A equação montada é a seguinte: um número somado com a sua terça parte é igual a sua metade acrescida de 20. Então é x mais x sobre 3 igual a x sobre 2 mais 20. Questão parecida com essa foi feita em sala de aula. Então, o que eu vou fazer aqui? Como tem frações e os denominadores são diferentes, eu vou tirar o MMC de tudo. MMC de 3 e 2 é 6. Quando eu faço o MMC, eu vou diminuir o 6 por cada um dos denominadores, né? Então, 6 dividido por 1, já que no x não tem ninguém, é 1, é 6. E esse valor eu vou multiplicar com cada um o valor de cima. Então, 6 vezes x, 6x. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes x dá 2x. 6 dividido por 3 por 2 dá 3. 3 vezes x, 3x. 6 dividido por 1 dá 6. E o 6 multiplicado por 20 dá 120. Como existe uma igualdade e os denominadores são iguais, eu posso desconsiderar os denominadores, trabalhando somente com os numeradores. Então, ficou 6x mais 2x é igual a 3x mais 120. Isolando o x para um lado e o que não é x para o outro, nós temos 8x menos 3x igual a 120. 5x igual a 120. X igual a 120 dividido por 5, que dá 24. Então, em uma das provas, a resposta é 24. A segunda questão, na verdade a primeira questão da outra prova, é basicamente a mesma questão. A diferença é que na primeira prova uma fala que é acrescida em 20, na segunda fala que é acrescida em 10. Ok? Então, nós temos os valores x, x sobre 3 e x sobre 2. E vai ser feito da mesma maneira, né? Tirando MMC de tudo, fica 6x mais 2x é igual a 3x mais 60. Repare que na primeira parte eu tinha 120, né? Porque era 6 multiplicado por 20 dava 120. Nesse caso aqui eu vou ter 60, porque é 6 multiplicado por 10. E o método de resolver é o mesmo. 8x menos 3x igual a 60. 5x igual a 60. X igual a 12. Então, para a prova A resposta é 24. Para a prova B, a resposta é 12. Ok? A segunda questão. Essa questão gerou um pouco de dúvida, porque nessa prova aqui, ele fala que é juros simples. Na outra prova, como vocês vão ver a seguir, ele não fala que é juros. A que tipo de juros ele se refere? E aí a gente tinha falado na aula que quando não fala a referência dos juros, é porque é juros composto. Então, mas como isso aqui está juros simples, a gente vai calcular o montante. Montante é capital mais juros. Os juros é capital vezes taxa vezes tempo. Então, nós temos o capital, que era 6.000, aplicado a uma taxa de 1% durante 7 meses. A taxa está ao mês, o tempo está ao mês, então não precisa fazer conversão nenhuma. Os juros dá 420. Como eu quero o montante, 6.000 mais 420, 6.420. Na outra questão, repare que ele fala um capital de 6.000 aplicados a juros de 1% ao mês por um período de 7 meses. Resultará em qual montante? Não definiu qual os juros. Se não definiu, juros compostos, ou juros de mercado. Então, nós temos que o montante é capital, que multiplica o fator de aumento, 1 mais i elevado a t. 6.000
vezes 1 mais 1% elevado a 7. O que vai dar 6.000 vezes 1,01 elevado a 7. Primeiro a gente precisa fazer a potência, que vai resultar em 6.432,81, já arredondado. Ok? Outra questão. Determine a área a ser desmatada de uma região de 200 km de floresta amazônica, considerando que os órgãos de defesa do meio ambiente permitam derrubar somente 15% da região citada. O ideal é que não permitisse derrubar nenhuma área, né? Mas acaba acontecendo. Mas como isso aqui é apenas um exercício, vamos lá. Então eu quero calcular 15% de 200 km quadrados. Então 200 vezes 15%, tá? Eu posso fazer 200 vezes 15 depois dividir por 100, ou simplesmente cancelar os zeros, né, do 200 com 100, daria 2, 2 vezes 15, 30. A outra prova, ele pede 5% da região citada. A mesma questão, só que trabalha só com 5%. Então, nós vamos ter 200 vezes 5%, 10 km quadrados. Ok? Então, repare que as questões são bem simples. Essa questão aqui também foi falada em sala de aula. A diferença é todo o enunciado dela. Eu reparei que algumas pessoas não leram o enunciado e acabaram fazendo no automático. Bom, a gente já sabe que 3,24 não se refere ao total da população, se refere à população dos Estados Unidos, como já foi muito debatido. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é o total da população. Então, 3,24 está para 35%, assim como x está para 100%. 35x é igual a 324. X é igual, x é aproximadamente 9,257, né? 324 dividido por 35. Essa seria a minha população aproximada que viajou durante esse período. Como eu quero o maior país da América do Sul, então eu quero o representado aqui, é claro, né, no mapa. Eu quero a Argentina, eu quero a população que viajou para a Argentina. Então, 9,257 vezes 30%, que resulta em 2,771. Ok? Essa foi uma questão. A outra questão funciona da mesma maneira. A população já está calculada, só que dessa vez eu quero os países da América do Sul. Então, representado aqui no mapa, Argentina e Chile, que somando 38%. 9,257 vezes 38%. É aproximadamente 3,5176. Né? Isso aqui é milhões, né? 3 milhões e aí vai. Ok? Eu vi que muita gente foi direto nos países europeus, né, e não leram o final da questão. Então vamos ter cuidado com isso aí, porque não basta apenas calcular, a gente tem que saber o que está sendo pedido. Como, por exemplo, nessa questão aqui, que também foi falada em sala de aula. 30 soldados têm comida para 60 dias, né, tem viveres para 60 dias. Chegaram mais de 90 soldados, a comida vai durar quantos dias, né? Essa foi a pergunta que muitos responderam, mas na verdade o que eu estou querendo saber é em quantos dias será reduzida a previsão inicial. Então, se eu aumento a quantidade de soldados, com certeza a quantidade de comida vai diminuir. Então são grandezas inversamente proporcionais. 30 sobre 120 é igual a x sobre 60. 120x igual a 1.800. X é igual a 1.800 dividido por 120. X igual a 15. Bom, o que significa esse 15? Esse 15 significa que a comida, quando chegarem mais 90 soldados, vai durar somente 15 dias. Porém, a pergunta era em quantos dias será reduzida a previsão inicial? Bom, a previsão inicial era de 60 dias. Se vai durar somente 15, em quantos dias foram reduzidos? Foram reduzidos em 45 dias. Essa era a resposta, ok? Bom, com isso aí a gente encerra essa correção dessa prova. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, só falar comigo no dia da aula, ok? Um abraço.